Olá, vamos começar a gravação de mais um episódio do nosso podcast, o Med Edcast, hoje com a presença ilustre de um professor e pesquisador brasileiro, o Dr. Danilo Augusto. Bem-vindo, Danilo. É muito legal te receber aqui. Muito obrigado, agradeço o convite. Danilo, ele é um grande amigo meu, assim, estou super feliz de ter o Danilo aqui, ele sabe bem disso. O Danilo é um pesquisador, assim, incrível. Quando a gente criou o podcast, a primeira pessoa que eu pensei foi realmente chamar o Danilo por toda a experiência, por toda a trajetória. Vou falar um pouquinho a história dele, mas, obviamente, ele vai ter bastante coisa para contar para a gente, porque o Danilo faz muitas coisas. Então, o Danilo é formado em Ciências Biológicas, formado comigo na minha turma, né? Exatamente, somos colegas de faculdade pela Universidade Federal do Paraná. Ele é mestre e doutor em genética também pela Universidade Federal do Paraná, fez pós-doutorado, né, no National Institute of Health e também em Harvard Medical School. E foi pesquisador na Universidade da Califórnia, em São Francisco. E atualmente ele é pesquisador e docente da Universidade da Carolina do Norte, em Charlotte. Danilo, obrigada mesmo por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme, né, ter você aqui. E eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre essa tua trajetória, que é como que você saiu aqui da UFPR e foi parar na Carolina do Norte. Então tá, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Vamos começar do começo, né? Sempre importante. Sim, sim. Não, porque o final é o grande finale, gente. Não é assim, não pense que o final vai ser sensacional. O final não, né? Só o começo dessa grande trajetória. Mas assim, depois que eu me formei, fiz mestrado, fiz doutorado, eu estava naquela... Eu acho que, na verdade, o grande início foi a chance e a oportunidade que eu tive de fazer meu sanduíche. Então, eu começo a prever como que é importante ter feito sanduíche, que é aquela saída que a gente faz no meio do doutorado. Uhum. Quando eu fui fazer meu sanduíche, eu não tinha bolsa de sanduíche, né? Então, eu passei 2 anos pagando meu cartão de crédito quando eu voltei do meu sanduíche. Porque eu tinha que gastar em dólar, ganhando bolsa em reais, né? Foi assim. Vida de pesquisador brasileiro. É assim que foi. Mas foi o que também abriu portas, né? Então, eu fui para um congresso, eu conheci pessoas. E naquele congresso, uma pesquisadora falou assim para mim, se você terminar o doutorado, você pode vir trabalhar comigo. Me manda um e-mail. Uhum. E aí eu terminei meu doutorado, eu ainda estava assim, eu quero ficar no Brasil mais um tempo, eu quero descansar, porque é intenso, né? Mestrado, doutorado, claro. Ainda fiz progressão direta, foi sem pausa. Mas vem também o desemprego, a falta de bolsa. Normal. Quem que não passa o mercado de trabalho, que não é fácil, né? Exatamente. Aí eu não tinha bolsa para ficar no pós-doutorado. Que é uma situação que todos nós, acho que é atual, inclusive, não é uma coisa da nossa época, que todo mundo tem essa preocupação no final da pós-graduação, né? E querendo ou não, às vezes parece que a bolsa é o adiário do desemprego, né? Sim. Porque a gente sabe que a bolsa vai acabar e depois vem sempre aquela ansiedade também. Exato. Aí eu defendi meu doutorado e falei, tá bom, então eu vou para os Estados Unidos. Mandei e-mail, entrei em contato, em alguns meses eu estava indo. Aí, quando eu fui para lá, foi quando eu estava no NIH, e era também junto com a Harvard, estava nos 2 ao mesmo tempo. E não foi, assim, a melhor experiência da minha vida. Não foi? Não. Foi, assim, ao mesmo tempo que eu estava, talvez, num dos melhores laboratórios do mundo na área, então era, assim, onde todo mundo queria estar. Esse na Califórnia? Isso foi no National Institute of Health, NIH. Mas não era o ambiente era meio inóspito. Uhum. E especialmente inóspito contra mulheres, contra estrangeiros. Era um ambiente assim que... misógino, xenofóbico, exato. Etc. Uhum. E não é assim o laboratório, mas é o ambiente como um todo. Uhum. Então, foi meio decepcionante, assim, né? Assim, não era bem... o que eu imaginava. Ou não foi por isso que eu saí do meu país. Era essa a sensação que eu tinha. Mas, ao mesmo tempo, eu estava lá, chegou uma hora que eu falei, eu vou embora. Quando eu falei, vou embora, assim que tiver a primeira oportunidade, eu volto para o Brasil, e foi. Aí eu teve aquela Ciência Sem Fronteira, que era a atração dos jovens talentos. Sim. Aí eu concorri, consegui voltar para o Brasil, entre aspas, empregado. Né? E voltei. E aí, quando eu voltei, na minha cabeça era... não quero mais ir para os Estados Unidos, não vou nunca mais para os Estados Unidos.
Assim, era certo na minha cabeça. Era Não Estados volto nunca Unidos ou mais. sair do Brasil? Então, eu queria mais sair do Brasil. Naquele momento, assim, não sei. Estados Unidos não estava mais na jogada. Eu queria voltar para o Brasil e eu queria me fixar no Brasil. Até porque eu sempre pensei também assim, eu estudei minha vida inteira em escola pública, eu nunca gastei com minha educação, nunca gastei com absolutamente nada. Então, eu queria, de certa forma, retribuir para o país que me formou. Então, eu sempre pensei nisso. E uma coisa que eu aprendi com a Luísa, na verdade, a Luísa, minha orientadora de doutorado, ela também fala assim, eu estava na Alemanha, eu recebi várias ofertas, mas eu quis voltar para onde eu podia fazer a diferença. Então, eu pensava assim também, assim, então, eu quero voltar, eu quero ficar no Brasil, apesar de ser mais difícil, apesar de talvez não... quero voltar. Mas voltei, fiquei 3 anos, fiz vários concursos públicos. Fiquei em segundo lugar por um Nós décimo nós várias entendemos. vezes. Em vários. Passei muita raiva, muita frustração. E nesse meio tempo, eu recebi oferta para ir para Califórnia. E eu não tava muito a fim de ir, né? Assim, já não falei para mim que não ia mais. Aí, de repente, eu falei, não vou. Mas eu sabia que era um ambiente diferente. A Califórnia também é diferente. Eu conhecia melhor o lugar em que eu estava indo, a pessoa que estava querendo me contratar. Então, eu falei assim, agora eu acho que vou pensar, mas ainda tem alguns concursos que eu quero fazer no Brasil. Se eu passar, eu fico. Então, não quero ir. Eu até lembro que eu cheguei a perguntar assim, quanto tempo que você pode me esperar? Aí ela falou, eu posso esperar 1 ano. Eu falei, então daqui 1 ano a gente conversa. Então, eu fiquei enrolando, porque eu tava naquela, né? Até que um dia eu falei, tá bom, agora eu vou. Então, decidi, eu vou... aquela coisa assim, não adianta insistir, é difícil fazer pesquisa no Brasil, não, era um momento difícil, não que agora seja fácil, mas estava um momento bem difícil, eu falei, eu vou. Aí quando eu decidi ir, eu fui, né? Decidi, não quero mais, vou. E sabe que eu lembro dessa tua história, que você ainda falou assim pra mim. E ela perguntou quanto eu queria ganhar. E eu joguei lá bem alto, porque eu tinha certeza que ela não ia me contratar. E aí ela aceitou. E aí eu tenho que ir agora. Tudo que eu pedi, assim, daqui 1 ano, pode ser. Eu quero não quero esse visto, pode ser esse visto? Pode. E aí, tá bom, então eu vou. Não teve opção. Não teve muita É que opção. fluiu, né? Não tem como, era pra ti. E assim, hoje eu vejo, foi a melhor Foi. decisão da minha vida, foi ter ido. Por 2 motivos. Primeiro, porque foi quando, de fato, eu tive várias oportunidades que eu não teria tido aqui. E eu consegui, assim, aproveitar essas oportunidades. E eu estava num ambiente que me favorecia o crescimento, porque também tem isso também, quando a gente está num lugar que não te deixa crescer. Claro. Então, eu estava num lugar que me deixou crescer e que me ajudou nessa transição. Mas também eu consegui fazer o que eu queria fazer, que era continuar contribuindo para o Brasil. Porque eu continuei orientando meus alunos, porque eu, naquele momento eu já estava orientando aqui, na UFPR. Então, eu continuei orientando meus alunos no Brasil. Levei meus alunos para os Estados Unidos, né? Então, 2 ou 3 alunos foram para lá, fizeram um projeto lá. Então, eu acabava usando até o recurso de lá para financiar os projetos de mestrado e doutorado aqui, né? Então, os projetos continuaram. E aí foi. E passei quase 5 anos na Califórnia. Danilo, então, assim, tu continua com o teu vínculo aqui na Universidade Federal do Paraná. Então, assim, eu ainda sou professor do programa de pós-graduação aqui da UFPR. Então, não tenho vínculo empregatício, mas eu posso orientar alunos sobre vaga de mestrado e doutorado. Legal. Ainda tenho aqui o vínculo. E aí, depois... Só que, assim, aí, enquanto eu estava na Califórnia, apesar de eu gostar muito de onde eu estava até cômodo demais, né? Sim. Aí acho que eu preciso de alguma coisa assim... Diferente, né? Alguma coisa que também me permita ir no caminho que eu quero ir, né? Fazer o tipo de pesquisa que eu quero fazer de fato, que é, tipo, meu, né? Só que, assim, não é tão fácil, né? Nos Estados Unidos não é fácil se você não é de fora, concorrer sem que mandar projeto. A gente tem a barreira da língua, que por mais que a gente escreva bem, que a gente fale bem, mas é uma desvantagem. Sim. É uma desvantagem do sistema, que a gente não conhece direito. Então, tem todas essas dificuldades extras, né? Mas eu falei, tá, vou tentar. Aí, abri uma vaga, Carolina do Norte. Tinha amigos lá, que eles estavam, venha. Eram amigos que trabalharam comigo na Age. Então, isso fez bastante diferença. Aí, fiz processo seletivo e foi. E é interessante depois pensar, né, que
eu passei por tantos processos seletivos aqui no Brasil e só levei, né, na cabeça. E aí, no primeiro processo que eu fiz lá, passei. E aí, agora eu tenho um laboratório. Tem várias Qual pessoas. o nome do teu laboratório? Augusto Lab. Ai, que coisa mais legal. Não, isso, assim, é muito legal. É muito legal isso. Sim, porque todo mundo lá tem os laboratórios com o seu sobrenome. E aí, foi muito engraçado, até o Danilo me mandou uma foto com o laboratório dele. Olha, agora eu tenho meu laboratório. Daí, Augusto Lab, ele tem um laboratório com o nome dele, surreal. Que é muito legal, porque é tão difícil a gente conseguir isso aqui. E sabe, Danilo, uma coisa que eu vou ter confessar, não sei se você lembra desse dia, mas você começou falando da tua trajetória na participação de um congresso. E eu me lembro até hoje que logo que eu acho que a gente ainda estava na graduação. Você já estava na genética e eu tinha acabado de entrar ali na patologia. E aí eu me lembro que a gente se encontrou no corredor do Politécnico e eu falei assim para você: nossa, Danilo, você não vai acreditar. Vou mandar um trabalho para um congresso. E você me olhou e falou assim: você vai fazer uma apresentação oral? E eu falei: não, e eu toda animada, porque era a primeira vez que eu estava indo para um congresso. Eu falei: não, eu vou apresentar um banner. E você: não faça banner. Se você quiser se mostrar para alguém e alguém saber quem você é, faça apresentação oral. E é isso. Eu não lembro disso. Não lembra disso? Não. Eu nunca esqueci. Sabe por quê? Porque depois, muitas vezes nos congressos, a gente percebe que as pessoas que vão lá e falam dos seus projetos, dos seus trabalhos, realmente elas têm uma visibilidade muito maior do que quem coloca no banner. E conhecem outras pessoas, outros pesquisadores, e o contato com essas pessoas é muito maior. Então, quando a gente fala, né, para os nossos estudantes, vocês têm que participar de congressos, vocês têm que... É isso também, é se expor um pouco, porque eu acho que a pesquisa, ela depende muito disso. Da gente também botar a nossa cara a tapa. E talvez tudo que você conseguiu até hoje, mesmo na Califórnia, mesmo aqui no programa da pós da genética, que você tem um monte de orientado aqui, né, de alunos, de estudantes aqui, é tudo porque você foi lá e fez, e mostrou mostrou também serviço. Então, acho que isso também faz muita diferença, sabe? Faz. E, assim, eu acho que, de fato, o que abriu todas as portas para mim foi ter ido num congresso específico, que foi um congresso internacional no Rio de Janeiro. E também aí vem o ponto que eu acho que é importante falar, que é o acesso, né? Porque congressos são muito caros. Claro. Assim, é muito caro e inacessível, principalmente no congresso. E aquele congresso, especificamente, eu acho que eu estava no mestrado ainda, se eu não me engano, ou talvez no início do meu doutorado. E era no Brasil, mas ele era em dólar. Era caríssimo. Eu não tinha a mínima condição de ir para aquele congresso. E quem pagou aquele congresso foi a Luísa, a minha orientadora, que eu acho que ela pagou do bolso dela. Sim. E foi, assim, o congresso em que eu fui, a primeira apresentação oral que eu fiz, em inglês, estava tremendo, feito uma vara verde. Sim. E todos os grandes nomes da área estavam lá, eu nem sabia quem eles eram, porque eu nunca tinha visto a cara deles, né? Sim. É só os nomes em livro, né? Exato. Nos artigos. E foi dali que surgiu o convite para eu ir para os Estados Unidos a primeira vez, e eu fui naquele convite, né? Então, essa é a diferença que faz ir para um congresso. E eu acho que é por isso que a gente tem que tentar também, agora que eu estou desse lado de cá, é dar acesso para as pessoas que estão no meu grupo e que possam ir nesses congressos, porque é ali que saem as oportunidades, né? Ele escuta. Bom, tu chegou na Carolina do Norte como pesquisador ou como professor, ou os dois juntos, assim? É professor, minha vaga é de professor, mas eles research intensive. Então, o meu principal papel é pesquisa. E qual é a tua linha de pesquisa inicial? Ou se tem mais de uma, né? Qual é o teu trabalho lá? Então, eu trabalho com imunogenética, essa é a grande área, né? Então, minha formação é genética humana. Então, eu trabalho com genes do sistema imune. Então, eu gosto de trabalhar bastante com populações diferentes, não necessariamente doenças, mas populações humanas, a variação normal da população. Porque essa informação é bastante importante se a gente quer entender doenças. Primeiro, a gente tem que saber como que é a variação normal. E eu acho que o grande obstáculo que ainda existe, por mais que pareça até loucura falar isso, mas também o acesso de estudar populações que não são sempre as mesmas, né? Então, quase 90% de todos os estudos de genômica do mundo são de populações brancas, europeias, da sociedade europeia.
Então, praticamente não existe... Não é que praticamente não existe, mas a proporção é muito baixa dos trabalhos que fazem sequenciamento genômico, por exemplo, populações africanas ou populações asiáticas que não sejam japonês e chinês. Então, existe um gap ali, um buraco muito grande de conhecimento mesmo nessas populações. E o problema que isso causa a longo prazo é que as descobertas, por exemplo, de medicina de precisão, por exemplo, elas estão sendo feitas para um grupo específico, né? Sim, com certeza. Não necessariamente aquilo que a gente aprende ali, para que ele se aplica para aquela população, vai se aplicar para outra. Qualquer outro. E às vezes parece que, de maneira geral, né, a impressão que dá é que as pessoas não estão muito preocupadas, né? Porque o grupo majoritário, entre aspas, majoritário financeiramente, né? Não em número, né? Eles estão sendo beneficiados da pesquisa. Então, eu acho que existe um buraco bastante grande ali que tem que ser resolvido em estudar populações não representadas. E aí eu vi no teu currículo justamente isso. Tu é diretor, presidente de um departamento de diversidade, é isso aí? Entra isso? Não. Também, também. Porque diversidade e equidade, né? Eu acho que tem várias formas da gente trabalhar com diversidade e inclusão. Inclusão, isso aí. Tem várias formas. Uma das formas é, de fato, no ambiente de trabalho, no acesso, ajudar as pessoas a terem esse acesso, né? Mas eu também acho que tem como a gente fazer diversidade, equidade e inclusão também na pesquisa. Exatamente. Esse teu cargo... adoro. E esse teu cargo é na Universidade da Carolina do Norte? Que assim... Ou é de uma sociedade? Como que é? São duas coisas. Então, na universidade, eu acabei de assumir faz 3 dias. Na universidade, como diretor de diversidade e inclusão do departamento. Então, isso é recente. Mas eu também faço parte da Sociedade de Monopolimorfismo, que é uma sociedade que foi iniciada faz um ano ou 2. Então, eu faço parte dos grupos fundadores, né? E aí, também lá, eu sou diretor de diversidade e inclusão. Que é... O que eu tento fazer lá é dar acesso às pessoas. De fato. Que lindo então, isso. Então, por exemplo... o preço da anuidade custa só $100, mas $100 para quem está na África é muito caro. Então, $100 para quem está no Brasil é muito caro. Exato. Exatamente. Então, isso também faz parte. Então, como as pessoas, não só de dar acesso mesmo, mas é como as pessoas se sintam também à vontade e queiram participar da sociedade, né? Porque se você vê uma sociedade em que as pessoas que você está olhando não te representam, você não quer fazer parte dessa sociedade. Então, é como que as pessoas possam olhar quem são os diretores ou quem está... Né? E a pessoa fala assim, eu quero fazer parte disso, eu me sinto incluído nisso. Né? Agora, se aquelas pessoas veem as outras que não se identificam, elas não vão se sentir nem à vontade ou com vontade de participar. Então... Acho que também tem esse aspecto. E uma coisa que acho que é bem legal isso que você falou em relação a estudar populações que são menos visualizadas. Como que você chegou nesse ponto de pedir dinheiro? Porque eu estou muito interessada nessa história. Como que você conseguiu ganhar um grant para o teu laboratório fazendo uma pesquisa de uma doença que é endêmica no Brasil? No Brasil, Então, assim, eu fiz meu doutorado com pênfigo, que é uma doença autoimune da pele. É uma doença que, no Brasil, é o país que tem as maiores prevalências no mundo inteiro. Tem populações indígenas que a prevalência é de 4%. Isso é altíssimo para uma doença autoimune. Mas no resto do mundo é uma doença rara. E aí eu estava, assim... quando eu terminei meu doutorado, eu ainda orientei alguns alunos de doutorado, uma aluna especificamente, que também trabalhava com pênfigo. E aí eu fiquei sempre pensando, será que eu mando um projeto com pênfigo, né? Será que eu mando? Será que eu não mando? Aí, às vezes, eu pensava, não vai adiantar, porque eles não vão financiar. Mas, ao mesmo tempo, eu olhei assim e falei, mas eu tenho tanta coisa legal para fazer. Sim. E eu tenho tanto resultado já que justifica fazer um projeto novo. Eu escrevi o projeto. Inclusive, quando eu escrevi o projeto, uma das coisas que eu coloquei na própria proposta era essa, que além da gente estar aprendendo sobre uma doença que é tão diferente, é também um jeito da gente estudar uma doença de
pessoas negligenciadas, que são negligenciadas até no nosso país, elas são Sim. negligenciadas, né? Porque são pessoas vulneráveis que não têm acesso, que a gente tem ao SUS, por exemplo, e se a gente não estudar, se não for a gente, vai ser quem? Exatamente. Então, eu mandei o projeto. E detalhe, ele ganhou 3 milhões de dólares. Só isso para fazer o projeto. Por isso que eu fiquei tão... Na verdade, assim, quando você me falou que tinha recebido esse valor, eu achei que era alguma coisa... Pensei que era relacionada na imunologia, alguma coisa, mas nunca imaginei pênfigo. Justamente por isso, porque realmente, se a gente aqui já negligencia... Fiquei pensando, não, pênfigo, imagina, será que os americanos vão querer financiar pênfigo? Muito pelo Mas, contrário, felizmente, também o NIH, que é quem financia a grande parte das pesquisas nos Estados Unidos, eles têm uma proposta bastante grande agora de estudar populações não representadas. Que é ótimo. Então, tem bastante dinheiro agora que eles estão destinando para a África e para outros países, populações, até os próprios Estados Unidos, se for parar para pensar, o que eles chamam de hispânicos e os não brancos nos Estados Unidos, eles também têm pouco acesso à pesquisa, então tem bastante financiamento agora. E um dos critérios de avaliação para os projetos é se há inclusão desses indivíduos nos projetos que se propõem para o NIH. Então, Que legal. se não, isso é um critério que é considerado como parte de avaliação. Então, acho que isso é uma coisa interessante e legal que isso está acontecendo. Distribuindo, né? Distribuindo recurso e ajudando as populações mais vulneráveis. Isso é muito legal. Nossa, parabéns. Quando a Bia me falou, né? Eu fiquei chocada. Porque é 3 milhões e meio, não é? 3,345. Seus detalhes. De dólares, né? E esse vai ser o primeiro projeto teu do teu laboratório. O grande, sim. Porque, assim, nos Estados Unidos eles têm... eu tenho um outro projeto que eu provei ano passado. Que também recebeu um grant. Eu também recebi, que era menor, $600 mil. Uhum. Que é esse que é o sequenciamento das populações indígenas e africanas que eu estou fazendo. Mas a grande vantagem desse R01 que eu recebi agora é porque ele é mais longo. Então, ele dá uma estabilidade, né, maior para a gente conseguir se estabelecer, de fato. Porque os outros são curtos, então parece 2, 3 anos é bastante, mas passa muito rápido. E a possibilidade de renovação também. Então, a partir do momento que você está produzindo, você pode pedir renovação, pegar mais 5 anos, e você pode ir renovando esse grant. Então, é uma coisa mais de estabilidade mesmo. Nossa, tô encantada. Eu tenho muito orgulho do Danilo. Ele sabe disso, eu falo sempre isso para ele, porque, assim, a trajetória foi muito longa. Foi. Mas eu acho que hoje tem, assim, bastante coisa para comemorar, né? Assim, comemorar. Você ter o seu laboratório, as suas pesquisas, tipo, um projeto teu, só teu, né? Porque quem fez doutorado aqui na Federal sabe, né? A gente não tem um projeto nosso. A gente participa de um laboratório que tem um projeto. Sim. E o projeto nunca é nosso, né? A gente vai lá, faz a nossa tese e tudo, mas o projeto não é nosso. E depois, quando a gente sai, acho que são 2 coisas que acontecem. Como você falou, desemprego, e você fica uma pessoa sem nada, parece que você não fez nada. Sem norte, na verdade, Isso porque você pensa, será que eu posso seguir essa linha de pesquisa? Depende muito da tua relação com o teu orientador. Sim. Depende de como que é o incentivo, depende de várias coisas. Então, e depende de dinheiro, né? E depende de dinheiro. Então, às vezes, acaba a pesquisa porque você não tem dinheiro, você não tem uma linha de pesquisa, você não tem nada, né? Então, isso é todo mérito teu, obviamente, e da tua orientadora, que realmente fez você seguir aí nessa linha e agora você está substituindo ela para sempre. Ela deve estar muito orgulhosa disso. Pode ter certeza. Que trabalhar com pênfigo... Não, a professora Maria Luísa foi, assim, decisiva, eu acho. Eu acho que eu tenho muita admiração por ela, não só pela pesquisa que ela fez, mas pela pessoa que ela é. Assim. Então, em vários momentos eu pensava assim, acho que vale a pena, porque assim, deu certo, então eu quero ser um pouquinho do que ela é. É bom, né, quando a gente tem um orientador, assim, uma orientação que orienta para a vida. A minha foi assim também, a minha orientadora até hoje, a gente tem muito contato. E tudo de diferente, de novo, de desafio, eu sempre ligo para ela. Então, para saber, porque ela está em Porto Alegre, né? Na Federal do Rio Grande do Sul. Então, é muito legal quando a gente tem essa admiração, esse vínculo,
né? Isso é importante, assim, pra gente. Pra mim, é muito importante, assim, a opinião dela, pelo menos. Então, saber o que ela acha, ver que ela tá ali junto, isso é muito legal. É muito bacana esse sentimento, Danilo. Mas, assim, tu já ganhou grants, tu já fez... ganhou 600, ganhou 3 milhões. E a Nature? Que horas tu vai falar da Nature? Porque não acaba, gente. É um cara que não tem limite. Quem tem limite é município. O Danilo não tem, né? E a Nature? Pois é, a Nature tá acontecendo nesse momento. Como que Conta pra surgiu a nós. ideia de mandar, primeiro, de fazer sobre esse assunto, porque você já vai falar pra gente qual que é o assunto, mas além desse assunto, porque ele foge um pouco... Não foge no sentido que você estava estudando HLA, né? Mas HLA, no sentido de estudar SARS-CoV, né? Covid. E como que surgiu esse assunto e em que momento que surgiu Vamos Mandar pra Nature? Sim, porque, né? Foi um momento de loucura, né? Vamos mandar um artigo pra Nature? Ah, vamos! Então tá, o projeto começou, foi no início da pandemia, porque, assim, todo mundo tá se infectando, é um vírus novo. É claro que tem alguma, assim, deve ter alguma variante genética que aumenta a suscetibilidade ou proteção, mas numa doença tão nova, tão desconhecida, né? Então, assim, vamos tentar fazer alguma coisa para a gente estudar. Acho que a maior dificuldade, na verdade, de estudar a imunogenética de Covid de uma maneira geral, é que a gente não consegue comparar, por exemplo, quando a gente faz um trabalho caso-controle, você faz pacientes versus não pacientes, se a gente pensa numa doença pênfigo, por exemplo, você sabe que, se eu tenho 500 pacientes, aí eu vou fazer agora a comparação da variação desses indivíduos com 500 controles. Você sabe que aqueles 500 controles, de fato, não tem pênfigo, não tem familiares com pênfigo, não tem histórico de pênfigo. Mas agora, quando é uma doença nova, eu não sei se esses 500 controles, eles simplesmente não têm Covid agora, mas vão ter amanhã. Se eles simplesmente não foram expostos, ou se eles são mais protegidos, não dá. Não existe não é uma boa comparação. Sim. Então, a gente focou em comparar indivíduos, pacientes, todo mundo que foi infectado. E eu acho que a grande sacada desse foi porque a gente também, aquela coisa assim, são oportunidades, né? Existia um grupo lá na UCSF, na Califórnia, que eles desenvolveram um aplicativo de celular para rastrear pessoas que autorreportavam sintomas de Covid. E então isso já estava sendo feito, já tinha um grupo de pessoas. Aí a sacada foi assim, então vamos ver se vamos pegar indivíduos que a gente já tem informação de HLA, que são os genes mais importantes para a resposta imune. E quem são eles? Doadores voluntários de medula óssea, pessoas que se registraram nos registros de doação. Porque todo mundo que se registra é feita tipagem. Sim, e fica lá registrado, cadastrado. Aí foi feita a parceria com o principal registro de medula óssea dos Estados Unidos. Eles foram convidados a participar desse aplicativo. E aí quem participou, começaram a semanalmente, ou 2 vezes por semana, se não me engano, dizer, tem algum sintoma, febre, tosse, alguma coisa assim, fiz teste, todo mundo que fazia teste dizia por que fez o teste. Normalmente eram pessoas que trabalhavam, que a empresa pedia, porque eles, teoricamente, não tinham sintomas, né? Sim. Então, até que a gente conseguiu ver, existem várias pessoas que têm testes positivos, mas não têm sintoma nenhum. E algumas pessoas tinham sintomas. E aí a comparação que a gente foi indivíduos assintomáticos versus indivíduos com qualquer sintoma. Porque a ideia era exatamente ver, existe alguma associação genética que deixa o indivíduo ou mais protegido ou mais resistente aos próprios sintomas de SARS-CoV-2, né? E a gente achou uma associação forte com um alelo específico de HLA, que é HLA 1501. E naquele momento foi assim, foi um pouquinho tarde, porque eu acho que se a gente tivesse só visto aquela associação, talvez alguns 2 ou 3 meses antes, só aquele resultado já teria ido para uma revista de altíssimo impacto. Porque era um momento, né? Sim, claro. E a gente perdeu o timing. Sim, porque estava analisando as coisas. Exatamente. A gente perdeu o timing. Então, a gente tentou naquela época mandar para revistas de alto impacto.
Aí a gente percebeu, tá, se a gente quiser publicar numa revista de alto impacto agora, a gente tem que fazer toda a parte Sim. funcional. Vamos ter que trabalhar mais. Explicar o porquê, ver qual é o mecanismo. E aí foram 3 anos, né? Então, 3 anos para 3 fazer o anos. artigo. E também foi num congresso, olha só que interessante, como congresso é congresso, que uma pesquisadora da Austrália veio conversar com a minha ex-chefe. Olha, ela viu, a minha ex-chefe apresentou os resultados no congresso e ela chegou e falou assim, olha, eu acho que eu posso fazer esses experimentos, que talvez seja interessante. Aí que era a parte mais de análise de fazer mostrar a estrutura de ligação do HLA nos peptídeos que a gente tinha como candidatos para fazer todo o mecanismo. Aí ela fez a estrutura de cristal, aí a gente fez um monte de outros ensaios celulares e aí saiu um super resultado, né? Sim. Aí a gente acho que agora dá pra gente tentar a Nature. Já que vai, né? Mas aí a gente mandou. E aí foi engraçado, porque a gente sabe, quando a gente submete um artigo para uma revista, se a decisão vem rápida, é rejeição. Na hora. Na hora. Exato, 1, 2 dias Rejeição é depois, rápida. a rejeição é rápida. Aí a gente mandou o artigo para Nature. E demorou. Não, foi assim, 1 ou 2 dias depois já mudou o status, que a decisão começou, né? Aí eu falei, tô rejeitando. Claro, eles estão rejeitando, né, gente? Eu sabia que ia rejeitar mesmo. Aí, enquanto não rejeita, a gente não pode mandar para outro lugar, né? Não pode. Aí eu já comecei a preparar a submissão para outra revista. Vamos pensar em qual que a gente vai mandar agora. Já estava pronto no sistema, já estava pronto para rejeitou Era aqui, só submete aqui. Só que a decisão era mandar para a revisão, nesse caso. Aí a gente recebeu a decisão de que foi enviado para a revisão. Que legal. Aí eu falei, então Podemos ter que esperar. É. E levou quanto tempo para aprovar? 9 meses. Daí nasceu o filho. É um filho, literalmente. 9 meses sem dormir. Sim, na verdade foi semana passada que veio o aceite. Vai fazer 2 semanas. Eles deram um aceite agora dos revisores, né? Porque essa foi a batalha, né? Contra os revisores. Normal, sempre é uma luta diária. Aí veio o aceite, que eles chamam provisional aceite. Agora a gente mandou a última versão, porque eles pedem para cortar um pouco de texto, tem que caber no número de páginas, mandar as figuras novas e tal, com a resolução que eles pedem. Então a gente mandou sexta-feira passada e estamos esperando agora o aceite final. Ai, que Parabéns. legal. Sim. Uma salva de palmas, assim, ó. Parabéns mesmo. E tu sabe que, né, o nosso podcast é da Faculdade Pequeno Príncipe, a gente tem vários cursos da área da saúde lá. E assim, se eu tivesse que te perguntar assim, Danilo, doutor Danilo, o que tu diria para esse monte de estudante, de jovens que querem entrar na área da saúde? A maioria deles, uma grande maioria, né, Bia? A gente pode dizer, gosta muito de fazer pesquisa. Então, o que tu diria para esses jovens de hoje, né? Porque quando nós entramos, era um pouco diferente, né? Hoje em dia a gente vê, mas ainda por cima depois da pandemia. Então, a ciência ficou muito evidente, a mostra, né? Foi muito importante o papel da ciência. Eles acompanharam isso. Alguns estavam ainda no ensino médio, hoje estão entrando na faculdade. E acredito que até alguns, por causa disso, queiram ir para a pesquisa, né? E o que tu diria para eles como cientista, né? Cientista super, né? Bom, acho que eu diria que, assim, não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, é possível. Eu acho que essas são as duas coisas, né? Então, eu acho que... E também, o outro ponto que é importante é que, às vezes, basta uma porta para abrir, né? Então, não significa... Às vezes, não significa que a pessoa é boa, a pessoa é ruim. Assim, simplesmente, às vezes, faltou aquela porta. É verdade. E aí, quando você tá ali lutando, às vezes, a porta uma hora abre, né? Às vezes, você bate a cabeça na porta várias vezes. Mas uma hora a porta abriu. E quando a porta abrir, aí vai dar certo. Então, acho que é isso que eu diria, assim. Não é fácil, às vezes dá vontade de desistir. Às vezes dá vontade de chorar. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente faz as coisas que a gente quer fazer e que a gente faz direito, eu acho que vem o resultado. Então, para algumas pessoas vem mais rápido. Algumas pessoas, às vezes, têm mais facilidade de chegar naquela porta. Né? Até pelo acesso e pela desigualdade que existe no planeta, né? Não dá pra gente achar que todo mundo vai ter sempre a mesma oportunidade. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, assim, acho que Não dá para desistir. Exato. Por outro lado, eu também acho que, às vezes não é nem desistir. Às vezes, mudar de rumo também não é ruim, né? Então, Sim. né? Eu posso dizer por mim. Mudei completamente de rumo.
Não acho que o problema tenha sido portas fechadas. Acho que foi, como você falou no início, decepções, né? Assim, a gente vai cansando de algumas coisas e a gente às vezes tem que mudar de rumo mesmo. E, na verdade, não mudei de rumo, voltei para a origem, porque nós dois sabemos disso. Trabalhamos nós dois, estagiário no museu, só fazendo a parte de educação. E voltou para educação. Mas olha que interessante, era educação para populações Sim, sem acesso nenhum. lá A gente... no Vale do Ribeiro e toda aquela coisa, né? Sim, que legal. Nossa. Voltamos para a nossa origem mesmo, porque a gente trabalhou muito junto, eu e o Danilo. Outra coisa, Danilo, que eu queria saber de você é em relação à docência mesmo. Porque, assim, eu te conheci quando você, já estava no doutorado, começou a dar aula, porque precisava ganhar dinheiro. Né? Aquela coisa, a gente precisava ganhar dinheiro, né? Começou a dar aula. Depois, quando você já tinha feito pós-doc, já tinha feito tudo, você passou num concurso Maceió, me lembro? Ilhéus. E o Danilo ia a cada 15 dias para lá dar aula, o que era surreal, porque ia e voltava. E era uma faculdade de medicina, não era? Era uma universidade estadual. Eu dava aula para o curso de medicina, especificamente, e também de biologia. E você nunca desistiu de ser docente? Desisti, não. Assim, eu gosto, na verdade, da aula. Mas, assim, hoje eu fico pensando assim, é muito difícil. Eu acho muito difícil, pensando na minha vida hoje, eu focar em aula. Porque gasta tempo, né? Claro. Então, e eu sou uma pessoa que, assim, né, eu não gosto de fazer coisa na minha boca. Né? Então, nunca gostei. Então, eu sei, assim, eu vou dar aula, eu quero dar uma aula bem dada, né? Eu quero uma aula que as pessoas gostem, na verdade, que eu fique satisfeito com a aula que eu dei. Então, eu sei que para eu chegar nessa aula, que eu fico satisfeito com o que eu estou fazendo, eu vou gastar bastante tempo. E aí é difícil, assim, tem pessoas que estão no laboratório, tem salário, que tem que pagar salário, é complicado, e ao mesmo tempo fazer pesquisa. Claro. Então, hoje eu fico pensando que eu vou continuar dando aula. Sim, até porque teu concurso lá, né? Exato. A vaga é para doutor. E eu gosto de dar aula, então não é uma coisa que eu dou aula porque eu não gosto de dar aula. Mas, de fato, eu acho que o tempo que eu tenho para dar aula é pequeno. Então, eu vou tentar focar em dar aula naquilo que eu realmente gosto de dar aula, porque eu tenho, felizmente, essa flexibilidade. Eu não preciso... eles não me dão carga horária de disciplinas que são aquelas, né? Então, eu tenho bastante flexibilidade de escolher o que eu vou ensinar. Então, eu acho que eu vou fazer cursos mais focados para formar pessoas em conhecimento específico, que também o pessoal dos laboratórios possam participar. E, eventualmente, eu vou dar aula para disciplinas de genética geral, sim, porque também faz parte do meu trabalho lá. Mas, então, assim, o meu próprio contrato lá é 20% docência só. Ah, tá. É um contrato... Então, E é de quantas horas de trabalho que você tem lá? Assim, é full time, né? Então, né? Eu sou dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva. Mas no meu tempo de aula, eles esperam 20% do meu tempo, apenas. E 60% é pesquisa e 20% serviços, que eles chamam. Que é comitê, comissão, esse tipo de coisa assim. Então, de fato, é uma vaga de pesquisa. Então, esse é o meu foco lá. Então, vou dar aula, gosto de dar aula, mas não é a minha prioridade, até porque, infelizmente, a gente só é uma pessoa, né? Sim. Não, agora a pesquisa veio com tudo, né? Agora não tem mais. Exato. Eu acho que, assim, no Brasil, como a gente tem pouca possibilidade de pesquisa, de crescer como pesquisador, acho que é muito mais do que ser pesquisador, só, né? Crescer como pesquisador, a gente tem que associar a docência. Porque no Brasil a docência é muito pesada, né? Para quem é professor pesquisador. Isso. Então, aí acaba sendo que fazer pesquisa se torna, às vezes, o extra. Você já tem um trabalho enorme, e aí você quer fazer pesquisa, você tem que trabalhar o dobrado. E eu acho que essa é a dificuldade. Então, pelo menos lá, eu tenho tempo protegido, que eles chamam, né? Então, assim, a maior parte do meu tempo é dedicada para pesquisa. Isso é uma coisa que... É um dos motivos que eu também quis trabalhar lá. Porque nem todos os lugares são assim, né? Mas, Danilo, tu também é revisor de 4 revistas, não é isso? Eu sou editor. Editor. Dá um trabalho. Não é nem revisor, é editor de 4 revistas, né? Da Frontiers. Isso, revista, assim, com pouquíssima importância. Dá muito trabalho. Eu vou acabar saindo de uma ou outra logo. Quais que são as revistas que você... Todas você é editor ou você é editor de alguns, revisor de outras? Eu sou editor da Human Immunology. Essa foi a primeira que eu comecei a ser editor. Da PLOS ONE, da Frontiers in Genetics e da Scientific Reports.
das 4. Mas, assim, gasta tempo. Bastante Imagino. tempo. E, então, é legal. Eu acho que é um trabalho legal de fazer, mas também é aquela coisa assim, né? Que tá dentro do tempo extra, né? Porque eu não ganho pra isso, né? Aham. Então, quem paga meu salário é a universidade, não são os revistas. Que é verdade. Então, é trabalho que vai vindo, né? Então, hoje, eu revisei muito o artigo na vida. Hoje eu não reviso mais. Quando eu recebo convites de qualquer revista, se a Nature revisar, convidar, eu reviso. Também acho que vale a pena. Mas quando vem convite de revista, eu não aceito mais. Porque não é porque eu não quero, porque não dá tempo. Então, Tem como. já que eu tenho essa parte de trabalhar com tanto artigo que eu recebo como editor, agora, né, tenho que fazer escolhas. Aham. Então, revisar, não estou revisando mais. E como que é o teu papel como editor nessas revistas? O que você tem que fazer? Tudo desde que eu Chega, desde a hora que chega o artigo, é você que tem que direcionar para quem que vai avaliar. Esse tipo de chega o coisa. artigo... Você tem que ler o artigo todo e decidir. É uma leitura rápida, né? Não é uma Tá. leitura muito detalhada. Até porque você não está ali analisando, você está vendo o tema, por exemplo. Exato, mas é uma leitura para ter uma ideia já se tá bem feito, se faz parte do escopo da revista. E aí vem a primeira decisão, né? Rejeita. Ah, você é o cara que rejeita os nossos artigos, então. Descobrimos, né? Era o que a gente precisava. Rejeita ou manda para revisão. Aí, uma vez que manda para revisão, é a gente que escolhe os revisores. E essa é a parte que é difícil, porque quando a gente está eu imagino que numa revista como a Nature, por exemplo, qualquer pessoa que eles convidam, as pessoas aceitam. Claro. Agora, quando uma revista que não é assim, então, né? Aham. Você tem que mandar, às vezes, vários convites até que você ache 1 ou 2 que queira revisar. Então, é difícil, às vezes, conseguir revisor, gasta bastante tempo achando esses revisores. Às vezes, o revisor desaparece, Sim, não entrega no prazo. não entrega no prazo, ou manda uma revisão assim que você olha assim e fala assim, tem que chamar outra pessoa. Né? Também tem essa, você tem que ver também o que o revisor escreveu. Qualidade, né? Aí vem o momento de fazer a segunda decisão. Então, todas as decisões de revisão, a gente chama revisão, desk reject, que é quando você rejeita logo de cara, manda para revisão, aceita ou não aceita, até chegar no aceite final. Tá. Aí, uma vez que está aceito, aí tem o outro equipe, trabalho da revista que vai tomar conta do resto. Editora só, essas coisas. Daí não tem nada a ver com você. Você é a parte, na verdade, é a parte de pesquisador mesmo, é o a parte cérebro. científica. É o cérebro da revista. Que, na verdade, você que decide se o artigo vale a pena ou não estar naquela revista. E que responsabilidade, hein? E é uma responsabilidade grande, até porque, assim, a gente tá o tempo inteiro do outro lado também, né? A gente sabe como é difícil, né? Sim. E também a gente quer fazer o mais rápido possível, porque eu sei que é ficar 9 meses sem dormir, esperando uma revista. Então, a gente também não quer fazer as pessoas demorarem. Ai, que coisa mais empática, né? Sim. Mas às vezes não dá, às vezes demora mesmo. E também é o nosso tempo, porque não é fácil também conciliar tudo. Então, tem que pesar, assim, né? Mas é uma responsabilidade grande, sim. Não é pequeno. E às vezes é um artigo, pode ser, não é uma revista fantástica, de alto impacto. Tá bom, mas é um trabalho importante. E para aquela pessoa é muito importante. Então, a gente também tem que ter esse respeito com o trabalho das pessoas, né? Sim. Então... E você sabe que eu e a Camila trabalhamos numa... um assunto que a gente fala é justamente fazer análise de alguns artigos e a gente acaba criando estudantes um pouquinho mais críticos na leitura de artigo, porque hoje a gente tem tanta informação, Danilo, tanta informação, e o nosso aluno, na verdade, ele acha assim, você fala, vamos pesquisar sobre um artigo tal. Ele vai para qualquer lugar procurar aquilo, e aí a gente, não, porque você tem que ir em tal banco, vamos procurar assim, desse jeito, a gente faz estratégia de busca, não sei o que, e a gente acaba deixando eles críticos. Que aí, a gente, no final dessa aula, a gente pede para eles fazerem uma apresentação do trabalho, eles criticam um artigo da Nature. Tipo, porque eles ficam tão críticos. Não, mas tem crítica mesmo. Mas é engraçado, porque, tipo, eu fico pensando, né? A pessoa... O cérebro falou que tá aprovado. Eu entendo que tem ali várias coisas, algumas pessoas que acabam aprovando artigos e não foi tão bem analisado, ok. Mas aí eles ficam tão, assim, empoderados com aquela tarefa que eles já jogam um artigo da Nature, um artigo de revista top, assim, não, esse artigo não tá bom, porque a descrição do resumo não está tão adequada quanto deveria. É sensacional, assim, porque a gente passa a ser um pouco crítico, né, da pesquisa. E tem que ser mesmo, né? Eu acho que uma das críticas que a gente agora falando crítica, a própria revista, as revistas de maneira geral, existe uma bolha, né, nas revistas, principalmente nas revistas de alto impacto,
que é essa bolha do prestígio e de quem tem acesso a esse prestígio. Então, assim, se você não faz parte da bolha, é muito difícil você entrar e você ter um artigo ali. E eu acho que talvez seja por isso que, por minha vida inteira, eu achei que eu nunca ia ter um artigo na Nature. Claro. Né? Porque não... Eu acho isso, que eu nunca vou ter. Mas assim... Eu tenho essa impressão. E a resposta é provavelmente não, é quase para todo mundo. Porque a maior parte das pessoas nunca vai ter. E aí eles fazem essa bolha do prestígio. Mas quem revisa e quem decide é a própria bolha, né? Porque são eles que vão revisar. E então, por isso que se a gente agora olha, bem crítico mesmo, no sentido de o que está sendo publicado ali, claro que os trabalhos que estão sendo lá são fantásticos. Mas tem outros trabalhos fantásticos que não estão lá. E que poderiam estar. Que poderiam ou deveriam estar lá. Então, tem bastante desse viés também, que é a bolha. E tem um perfil muito claro de quais instituições publicam na Nature, quem são os autores, não só na Nature, nas revistas de alto impacto. Sim, de forma quem geral. são os autores que publicam. E assim, não é... Tem um sempre perfil. Os mesmos. São sempre os mesmos, na verdade. É uma bolha que não é fácil de entrar. E Bia, acho que já está na hora da nossa pergunta surpresa. Ai, Não é pergunta surpresa, é pergunta clássica. Não gosto de surpresa. Não. É pergunta clássica. Na verdade, é uma pergunta que a gente sempre faz, que a gente gosta muito de saber, porque nós somos curiosas. O que o Danilo faz quando ele não está dentro do laboratório fazendo pesquisa? No Augustus Lab. Ai, ai. O que você faz no seu tempo livre? O que você Ultimamente eu só tenho trabalhado. Desde que chegou aqui, só tem trabalhado mesmo. Fim de semana, sábado, domingo. Mas quando eu ainda não estou trabalhando, eu gosto de ficar em casa. Muita televisão, Netflix. Eu acho que é tudo que eu tenho feito nos últimos meses. Curtir os gatos. E curtindo meus gatos, meus 4 gatos. Sim, não tem como dizer que não curte os gatos, pô. Mas assim, eu tenho saído bem pouco. Eu sou bem caseiro, sempre fui, né? Mas agora ainda, depois que eu me mudei, e tenho trabalhado bastante esses últimos meses, foram intensos. Mas eu gosto de viajar, quando eu posso viajar, eu gosto de viajar. Sim, viaja bastante. Isso é bom. Ele tá modesto, tá? Porque tá tímido, mas ele viaja bastante. Não tanto mais, mas... Já foi até pra... Islândia. Não, Alasca. Não lembrava o nome. Islândia tá na lista. Você tá pro Alasca já? Não gosto de viajar. Viajo pouco. Eu gosto. Viajo muito. Então, aí quando eu viajo, assim, quando eu viajo pro Brasil, eu ainda acabo trabalhando. Mas quando eu viajo pra lugares que eu não conheço, aí eu tento desligar mesmo, né? Porque, sabe? Sim, faz parte também, né? A gente sempre faz essa pergunta porque quando a gente conversa com as pessoas elas vêm aqui e falam sempre do profissional, porque eu faço isso, faço aquilo, porque a minha vida é muito louca. Só que a gente sempre tem que dar uma parada, né? E a gente tem que fazer alguma coisa. Saúde mental, né? Também. Nem que seja assistir um Netflix, é isso. A gente precisa um pouco disso, né? E falando das contas, é todo mundo igual, gente normal, né? Todo mundo é gente. Isso aí. Exatamente. O ócio, ele é importante, né? Não fazer nada também faz a gente ser produtivo. Né? Com certeza. Eu acho que uma das dificuldades da própria pandemia, que gerou já... Não que não existisse antes, mas acho que talvez tenha sido agravado, de trabalhar em casa, aquela coisa e tal, de separar, de fato, o dia perde estrutura, né? Agora, manhã, tarde e noite, a gente tá sempre... Eu passei a pandemia inteira na frente do meu computador. Sim, eu também. Foi a pior fase da minha vida, eu acho. Então, eu ainda acho que eu também sofro um pouco dessas consequências da pós-pandemia, de separar mesmo o tempo. E, às vezes, eu fico pensando, tá bom, agora eu não estou trabalhando, mas eu ainda estou na frente do meu computador, né? Porque a gente se acostumou tanto com a frente do computador. Então, isso eu também acho que é uma coisa para pensar, né? Eu acho que o mais difícil, no meu caso, se desligar, são prazos, né? Tipo, tem coisas que, às vezes, não dá. E aí, por exemplo, vindo para cá agora... vindo para cá agora, eu falei assim, eu quero terminar tudo antes de viajar. Não deu. Sim, não deu. Não deu. Mas faz parte, não tem como também fugir de tudo, né? Danilo, eu quero te agradecer muito, assim, foi muito legal te ouvir. A gente começa um pouco, foi o nosso, esse episódio é muito importante para nós, no formato novo, né, esses episódios que estão sendo gravados, então é muito legal ter a tua presença, saber, isso nos inspira, então quero te agradecer muito, eu te conheci hoje,
E já sou tua fã, quero te ajudar nos grants, é só me chamar. Vamos lá. Que eu pego, faço alguma coisa lá, vou contigo também, te ajudo. Enfim, tu me ensina a escrever esses projetos maravilhosos. E muito obrigada por compartilhar a tua expertise, a tua experiência. Isso é muito importante. Não, eu que agradeço. Foi super legal, passou super rápido. Sim, passa rápido. Passa rápido quando a gente se diverte. É né? verdade. Eu também tenho que agradecer, assim, não tenho nem palavras para agradecer você por ter aceitado, né? Sei que é um desafio para você, né? Porque a gente já conversa há anos sobre isso, né? Eu falo, vamos, Danilo, não vamos. Por favor, Danilo, não pandemia, vou. teve a pandemia. Sim, é verdade. De tanto que eu falava para ele, daí quando ele falou, tá bom, eu pensei, não posso perder essa oportunidade de jeito nenhum. Tem que ser hoje, tem que ser agora, porque senão nunca mais o Danilo vai aceitar isso. Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo. Você é meu amigo, assim, para a vida, né? Então, é muito legal ver a tua trajetória, saber onde que você chegou, né? Assim, que tudo é mérito teu. Né, assim, a tua dedicação, teu empenho. Então, assim, é muito legal hoje a gente poder trocar essa figurinha, né? Você contar pra gente um pouquinho de tudo que você passou e dizer que muito obrigada, né? Pra você ter vindo e ter conversado um pouquinho com a gente. Então, gente, vamos encerrar por aqui. Obrigada pela sua atenção até esse momento. Esperamos que tenha sido uma experiência enriquecedora. E lembrem-se de curtir esse episódio, de se inscrever no nosso canal no YouTube, no Spotify e nos seguir lá no Instagram. Tchau, Até a gente. próxima. Até a próxima.